Sejam bem-vindos à 39ª Jornada Científica do Hospital Universitário Gafreguini. É com muito prazer que estamos aqui fazendo essa transmissão online da jornada devido à pandemia do coronavírus, que impede o nosso convívio, a nossa aproximação. Eu gostaria imensamente de agradecer a professora Maria Marta, da Escola de Medicina, professora Cristiane, da Escola de Enfermagem, professora Giane, da Escola de Nutrição, e a professora Bianca, do curso de Biomedicina, que foram extremamente importantes na elaboração, na composição dessa jornada, para que tenha o sucesso que almejamos. Espero que todos aproveitem bastante. Os temas todos orbitarão por conta da pandemia sobre o coronavírus, e com isso esperamos que todos tenham grande proveito em adquirir conhecimentos sobre essa doença que marcará para sempre a história da humanidade. Muito obrigado. Bem-vindos à 39ª Jornada Científica do Hospital Universitário Gafreguini, da Escola de Medicina e Cirurgia Unirio, contando com as parceiras das Escolas da Saúde, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Escola de Nutrição, Enfermagem, Instituto Biomédico. Neste ano, trabalhando a pandemia pela Covid-19, suas perspectivas, seu diagnóstico. É um momento bastante diferente, difícil, mas a nossa jornada já tão tradicional, que une academicamente, sela a Escola de Medicina com o seu hospital universitário, jamais poderia deixar de acontecer. Esse ano totalmente remota, em modelo virtual, mas não menos importante. Abordagens cirúrgicas, clínicas, saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, saúde mental, cuidados nutricionais, cuidados de enfermagem, todos os aspectos laboratoriais e de pesquisa que envolveram esse momento tão especial e tão diferente para o nosso Brasil, para o nosso mundo, e não diferente para a nossa universidade, para o nosso hospital universitário, para a nossa Escola de Medicina e Cirurgia. Que sejam encontros bastante profícuos, com riqueza acadêmica, que nós sabemos que tanto a Escola de Medicina, com todas as suas parceiras, esse hospital tem sempre a contribuir. Então, aproveitem. Obrigada. Boa tarde a todos os presentes na 39ª Jornada Científica do HUGG. Meu nome é Romero, componho a equipe da Gerência de Ensino e Pesquisa do HUGG. Solicitamos a todos os presentes que enviem dúvidas e comentários pelo chat e ao final da apresentação serão respondidos. Ao final também da apresentação haverá um link pelo chat para que todos os participantes solicitem a emissão de certificado. Com imensa satisfação que iniciaremos a mesa online com o tema de cirurgia. Cirurgia em tempos de Covid-19, com a presença do professor Pedro Portari, vice-presidente nacional do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, professor Guilherme Ravanini, hoje atual chefe da divisão de gestão de cuidados do HUGG, e o professor Rodrigo Ramos, diretor de publicações do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, além de professor da Unirio. Professores, estão com vocês, o tema está colocado à mesa. Atualmente estamos com 26 participantes e aumentando o número. Boa tarde a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês. Jornada diferente esse ano, né? Mas é o que a gente pode fazer nesse momento e a gente tem que fazer. Então, agradecer o convite da coordenadoria da GEP, da Gerência de Ensino e Pesquisa, professor Jorge, pelo honroso convite e a oportunidade da gente estar aqui representando a cirurgia. Agradecer ao Romero, toda a estrutura da gente estar aqui com vocês. O que a gente planejou? A Covid, ela não só afetou a questão assistencial, mas também afetou a questão logística dentro da cirurgia.
desde o primeiro momento, lá em fevereiro, a gente já começou a planejar isso dentro do Gafreguinle. Protocolos foram criados, protocolos foram iniciados, e hoje nós já estamos com uma evolução disso tudo. E o que a gente vai trazer para vocês é uma pequena aula do professor Rodrigo Ramos, que é um especialista nesse assunto, já participou de vários webinários, vários congressos no Brasil inteiro falando sobre isso. Ele vai mostrar para nós qual é o problema de você ter uma rotina cirúrgica dentro da pandemia, principalmente dentro daquele momento inicial de isolamento mais radical. Estamos entrando numa onda mais tardia, eu não acho que é uma segunda onda, porque nunca acabou a primeira, mas talvez a gente tenha que recrudescer. O Gafre já foi chamado de novo para aumentar os seus leitos, então acho que a gente tem que ter conhecimento dessas rotinas em tempos de Covid. O professor Guilherme Ravanini, que é nosso professor da disciplina e também hoje um dos membros da direção do Gafre, vai fazer uma exposição sobre os nossos números das cirurgias realizadas no Gafre, desde março até junho, julho, agosto, e a gente vai discutir isso porque são dados bastante interessantes da gente discutir. E a gente vai abrir para perguntas e discutir o que tem hoje no mundo sendo conversado, quais foram as experiências que tiveram lá atrás e quais são as experiências hoje. Alguns estados, como São Paulo, Paraná, Minas Gerais, suspenderam as cirurgias eletivas, então voltaram atrás, então, ou seja, estão passando por momentos de dificuldade novamente. Bom, eu vou passar a palavra para o nosso professor, grande amigo, Rodrigo Ramos, e ele vai iniciar essa nossa mesa redonda com uma exposição sobre a rotina criada para os pacientes cirúrgicos na época de Covid. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite também, dizer que estou muito feliz, muito satisfeito de estar aqui. E entre amigos, né? Pedro, Guilherme, Romero, pessoas do meu convívio, enfim. A gente vai falar sobre esse tema pela amizade e pela consideração, pela generosidade do professor Pedro. Ele diz que eu sou um especialista nesse assunto, mas eu creio que essa entidade talvez não exista. Eu sou uma pessoa interessada no assunto, né? É uma situação que a gente sabe muito pouco, como a gente vai ver. O que a gente está buscando muito pouca evidência científica e um pouquinho de experiência que a gente adquiriu nesses meses. Bom, então, só para a gente revisar, né? Eu gostaria, como o professor Pedro falou, de tentar elencar uma cronologia dessas ações que a gente tomou aí em relação à cirurgia nesse tempo aí de pandemia. Então, em dezembro de 2019, né, surgiu o primeiro caso documentado na China, né, na província de Wuhan, e no mesmo mês eles já conseguiram o sequenciamento do coronavírus. Para que a gente tenha uma ideia, assim, em termos de que momento da história a gente está, o vírus da gripe espanhola, que aconteceu no início, né, no início do século XX, 1918, ele só foi sequenciado na década de 90, né? Aqui o vírus ele foi sequenciado no mesmo mês. Em janeiro de 2020, a OMS declara emergência global. Quando a OMS declara emergência global, várias ações são tomadas ao redor do mundo, questões sanitárias, enfim. E aqui, em fevereiro, o Brasil ele adota medidas de quarentena, no meio de fevereiro, sendo que o primeiro caso confirmado foi no final do mês, um paciente no estado de São Paulo. E em março de 2020, aí sim a OMS declara estado de pandemia, tá? Então, ou seja, a doença ela já se propagou para vários continentes, né? E, infelizmente, também, 17 de março, a gente teve o primeiro óbito de paciente por coronavírus no Brasil, também em São Paulo. Bom, e o que a gente
tem de evidência científica desde esse período inicial que a gente está falando agora, tá? Muito pouco, tá? A gente ainda conhece muito pouco do vírus, a gente ainda conhece muito pouco do seu modus operandi, da questão de transmissão, e o que a gente conhece é muito por experiência, que os vários países adquiriram, tá? Claro que a gente já tem algumas publicações em algumas questões, mas são muito parcas, tá? Bom, o que a gente tem, né? A gente tem trials em andamento, tá? Estudos clínicos randomizados, isso leva tempo, tá? E a toque de caixa, numa situação econômica mundial também, tudo prejudica, e a gente tem muitos resultados preliminares, tá? Então, esses resultados preliminares, no início, a gente teve muito ruído, né? Pelo pânico que isso gerou nas pessoas, certas, infelizmente, alguns autores, pesquisadores tendo um tipo de oportunismo, mas o fato é que esses resultados, o que a gente tem hoje é muito preliminar. Então, como eu falei, muitas recomendações baseadas em experiências pessoais, tá? De colegas que estão no enfrentamento, ou pesquisa de bancada, ou analogias a outras viremias, como a gente vai ver mais adiante na questão da laparoscopia. E existe uma ansiedade por resultados e uma ansiedade por publicações. Então, tudo que se publica, agora menos, mas no início, tudo que se publicava em termos de Covid, tudo que você submetia era publicado. Então, muito lixo científico foi publicado pela questão da urgência que a gente tinha de informações para lidar com essa situação totalmente inusitada. Bom, então o que a gente observou? Tá? Isso especificamente no meio cirúrgico. Que os cirurgiões, no início da pandemia, ou quando foram adotadas as medidas de quarentena, começaram a ter algumas demandas relacionadas principalmente à questão da logística desses pacientes, como ficaria a assistência a esses pacientes frente a essa situação de pandemia. Então, a primeira questão era a triagem de pacientes cirúrgicos. Como é que a gente vai triar um paciente se ele tem ou não, se ele é portador do vírus, do SARS-CoV-2, ou se ele é um pré-sintomático, é um assintomático, ou ele é já um doente com doença confirmada? Como a gente tria esses pacientes para encaminhá-los à cirurgia? Outra questão também que gerou muita ansiedade era em relação aos equipamentos de proteção individual. Tá? Hoje a gente já tem isso mais ou menos regulamentado e já tem disponível, mas no início da pandemia faltava tudo quanto era tipo de equipamento, que o mundo inteiro estava consumindo esse tipo de equipamento. E a questão das cirurgias laparoscópicas em relação à pandemia da Covid-19. Tá? Então, existem algumas particularidades que a gente vai ver mais adiante em relação a esse acesso cirúrgico e uma possível maior transmissibilidade do vírus. Então, no início, tá, em relação à triagem de pacientes cirúrgicos, o que foi determinado foi isso, aquele período inicial lá, né, quando decretou quarentena, suspensão de cirurgias eletivas, tá, testagem em todos os pacientes que irão ser submetidos à cirurgia. Isso era o que quase todas as entidades cirúrgicas recomendavam, tá? Pacientes onde a testagem não é possível ou não haja tempo hábil de resultado, tá? Então você faz uma coleta de PCR, normalmente, em média, leva-se 48 horas para você ter esse resultado. Então, pacientes de emergência, né, visto que as cirurgias eletivas estavam suspensas, você, na grande maioria das vezes, não vai ter tempo hábil para esse resultado. Então, o que a gente vai considerar? Um questionário sobre sintomas, ou considerar que todo paciente era um potencial portador do SARS-CoV-2. Com Covid positivo já confirmado, algumas entidades consideravam, recomendavam que se aventasse a possibilidade de tratamento não operatório em algumas doenças. E algumas entidades também recomendavam tomografia de tórax para triagem e ou diagnóstico
de Covid-19. Então, em relação à tomografia, tá, esse slide eu peguei aqui essa figura eu peguei do colega da sociedade, do Colégio Brasileiro de Radiologia, que você vê aqui as típicas imagens em vidro fosco, tá? Bastante típicas da Covid-19, principalmente periféricas e posteriores, tá? Então, essa é uma imagem bastante típica de Covid-19, só que esse paciente ele tem um diagnóstico de pneumonia por micoplasma. Então, por que eu coloquei esse slide aqui? Para dizer que a tomografia ela tem baixa especificidade para a detecção da Covid-19. Ela tem, talvez, alguma sensibilidade. Então, não é um exame recomendado para diagnóstico nem para rastreamento, tá? Ela é indicada para você fazer em pacientes sintomáticos e avaliar uma possível um prognóstico desse paciente, tá? Então, hoje isso já está bem documentado na radiologia, mas no início tinham hospitais que exigiam que você fizesse tomografia de tórax em todos os pacientes que fossem ser submetidos à cirurgia de urgência, sintomáticos ou não, o que não tem menor sentido. Bom, então, como eu falei, você tem alguns problemas nessa questão de triagem, né? A maioria dos hospitais ainda não dispõe de testagem. Quase nenhum hospital dispunha. Os kits de testagem eram muito escassos para a gente ter. A maioria é importado, então a gente isso não chegava aqui. Agora a gente já tem um pouco mais disponível, mas nem todos os hospitais têm o PCR ou a testagem adequada. Considerar também todos positivos pode aumentar também os custos com a EPI. Então, é interessante você ter um racional para você considerar os pacientes que você vai triar, e a gente vai falar isso mais adiante. Quando disponíveis esses testes, o resultado pode demorar a sair, como eu falei, 48 horas para situações de emergência, isso é bastante complicado. Em relação a você fazer tratamento conservador de doenças de indicação cirúrgica de emergência, não. Ninguém vai indicar um tratamento conservador num trauma ou num doente muito crítico. Mas aquelas doenças de urgência, apendicite aguda, colicistite aguda, isso é bastante complicado, tá? A gente não faz isso na prática, a gente não faz isso de rotina. Por que a gente vai indicar isso nesses pacientes? Tá? Então, colicistite aguda, a gente fazia no passado que a gente chamava de esfriar o processo, né? Tratar esse doente com antibiótico terapia e para tentar operá-lo num momento fora da fase inflamatória. Mas, às vezes, alguns doentes não respondem a isso e você vai operar ele em condição pior. Então, essa questão de tratamento conservador de doenças cirúrgicas de urgência é algo bastante controverso. Em relação aos questionários de sintomas, eles têm pouca acurácia porque você tem, como qualquer questionário, muita subjetividade. E, como eu falei, a questão da tomografia de tórax ela é inespecífica, ela tem uma especificidade muito baixa. É claro, um doente com sintoma, você faz uma tomografia, que ele tem lá a imagem de vidro fosco e tudo, isso já é bastante presuntivo de que esse paciente possa ter o Covid-19, mas, como eu falei, não é diagnóstico. Bom, em relação aos equipamentos de proteção individual, no início da pandemia, a gente via lá os colegas na Itália, na China, né? Com todo esse aparato, esses capotes, esses macacões inteiriços, né? Face shield, máscara do tipo N95, para acesso de via aérea, tinha até esse dispositivo, né? Que você tinha totalmente vedado ali a questão da via aérea do médico, do assistente, né? Com uma saída ali, uma troca de gás ali, enfim, tá? Mas a nossa realidade, a gente sabe que é essa aqui, tá? E principalmente no início da pandemia, o GAFRE, a gente não pode se queixar, porque a gente teve desde o início, acesso a equipamento, principalmente lá no setor de Covid, a gente tinha tudo, mas essa não é a realidade de Brasil,
e nem era no início a realidade do mundo, tá? Essas enfermeiras, por exemplo, são enfermeiras inglesas, tá? Isso aconteceu na Inglaterra. Então, no início, faltava EPI, tá? Não tinha, a demanda era muito maior do que a produção. Em relação a possíveis problemas, né? Isso a gente enfrentou muito no início da pandemia, né? Agora isso já equalizou bastante, mas alguns lugares ainda têm esse tipo de carência. Então, falta de equipamentos adequados, principalmente as diversas situações clínicas, né? Então, é diferente, por exemplo, o tipo de EPI que você vai usar num acesso à via aérea de um tipo de EPI que você vai usar, por exemplo, no ambulatório. Isso aqui foi muito complicado, a ausência de sistematização e cultura em uso de EPI, tá? Então, muita gente não estava habituada, nós cirurgiões, a gente está habituado a utilizar máscara, mas muita gente se sentia sufocado, principalmente essas máscaras N95. Então, muita gente usava esses equipamentos de uma forma inadequada e acabava se contaminando. O momento da disparamentação também é um momento muito crítico, tá? Principalmente dentro de setor COVID, né? Para atendimento de pacientes com COVID. Então, esse momento da disparamentação é um momento que já era no início da pandemia, principalmente o pessoal da Itália já reportava que era um momento crítico de contaminação. E falta de protocolos unificados, tá? Então, no início da pandemia, alguns hospitais demoraram muito a estabelecer protocolos de uso de EPIs, tá? Não só de uso de EPIs, mas da logística como um todo no tratamento de pacientes com Covid, de circulação de pessoas dentro do hospital. Então, alguns hospitais que eu conheço tiveram assim, catástrofes com pacientes internados e colegas infectados, né? Colegas médicos, de enfermagem, toda a área de saúde. Bom, em relação como eu falei, a cirurgia laparoscópica, essa publicação aqui, de uma experiência conjunta dos colegas da China e da Itália, colocaram uma possível chance maior de contaminação da equipe cirúrgica durante o procedimento laparoscópicos. Por quê? Algumas viremias, hepatite, até HIV, HPV, já tinha sido detectada a presença desses vírus no ar que sai do pneu peritônio pelos trocáteres. Porém, nunca foi documentado HIV e hepatite infecção por essa via, mas já foi detectada a presença do vírus. Então, isso chamou a atenção desses colegas de que você poderia ter, por formação de aerosol, esse gás que sai de uma pressão maior de dentro do peritônio, ser expelido com o vírus no ambiente, tá? De uma forma em maior pressão e, com isso, potencialmente gerar uma maior chance de contaminação. Como eu falei, isso é uma analogia a outras viremias. Nunca ninguém detectou a presença do SARS-CoV-2 na sala de cirurgia numa laparoscopia. Porém, isso gerou um pânico, né? Muito grande na comunidade cirúrgica, como a gente vai ver adiante. Então, como eu falei, uma possível maior transmissão por aerosol pela alta pressão do gás. Tá? Então, recomendava-se pneumoperitônio em sistema fechado e alguns autores e até entidades cirúrgicas recomendavam você abolir, durante o período de pandemia, o acesso laparoscópico. Tá? Então, o Royal College of Surgeons, na Inglaterra, aqui no início, ele recomendava que a laparoscopia não fosse usada. Então, algumas cirurgias se beneficiam mais ou menos com acesso laparoscópico. Tá? Então, uma policistectomia, por exemplo, você fazer por um acesso aberto, o trauma cirúrgico é muito maior, de repente, do que uma hernioplastia laparoscópica aberta, essa diferença é menor. Filtros para a liberação do pneu peritônio, tá? Para você fazer aquele sistema fechado, não estão disponíveis. O que a gente usava muito era filtro adaptado, filtro tipo EPA, né? Que você usa em tubo, enfim.
E várias pessoas começaram a fazer dispositivos artesanais para filtragem do pneu peritônio e sistema fechado. Eu lembro que um colega de um outro estado me mandou por WhatsApp uma foto dizendo: olha, eu fiz aqui um selo d'água, tipo de dreno de tórax, né? Com álcool a 70 e tal. Eu falei, cara, não faz isso não, cara. Isso vai pegar fogo na sala de cirurgia. Então, as pessoas começaram a fazer esses dispositivos aí artesanais de forma perigosa, né? E a cirurgia aberta não elimina o risco de dispersão viral dentro da lógica, né, que você pode ter. Por quê? Na verdade, o que coloca o vírus no ar, vamos dizer assim, é a cauterização. Então, quando você queima um tecido, aquela fumaça da cauterização é que coloca o vírus. Claro, num pneu peritônio, você abre uma válvula de um trocado, aquilo sai numa maior pressão do que num abdômen aberto. Mas, como eu falei, não elimina o risco. A gente já tem documentado, por exemplo, infecção por HPV no rosto de colegas que trabalham assim muito próximos, né? Geralmente proctologia, dermatologia, por essa via aí. Mas coronavírus ninguém sabe de nada. A questão é que em pacientes pré-sintomáticos, né, aquele paciente que tem o vírus irá desenvolver a doença, mas ele ainda está naquele período, vamos dizer, de incubação, quando esses pacientes são submetidos à cirurgia, tá, eles têm uma evolução desfavorável, principalmente cirurgias grandes, cirurgias maiores. Tá? Então, nessa série de casos, todos os pacientes que foram submetidos à cirurgia oncológica, 44% aproximadamente necessitaram de internação em CTI e uma mortalidade de em torno de 20%. Tá? Então, isso também é algo que chamou a atenção. Então, todo essa demanda dos cirurgiões, toda essa demanda, e uma quantidade enorme de informações que começaram a circular, tanto na comunidade científica como nas redes sociais, fez com que a gente, do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, né, a entidade maior em termos de cirurgia nacional, a gente começasse a elaborar nossos protocolos para a nossa realidade aqui de Brasil. Tá? Então, buscamos ajuda com outras sociedades correlatas à cirurgia, com o pessoal da infectologia, para que a gente começasse a elaborar nossas próprias recomendações, que culminou aqui na nota de número 6 da Anvisa, tá? Que é a nota justamente que hoje é a nota que norteia toda essas recomendações relativas ao procedimento cirúrgico. Tá? Então, por exemplo, em relação ao adiamento de cirurgias, tá? Os procedimentos eletivos, tá? Tem que ser cuidadosamente avaliados para você estabelecer prioridade. O que é uma cirurgia de urgência, uma cirurgia de emergência, urgência eletiva, talvez são aquelas cirurgias eletivas essenciais, pacientes com câncer, enfim. Tudo isso tem que ser categorizado para que você estabeleça uma prioridade, porque senão tem pacientes que necessitam muito de cirurgia, podem ser bastante prejudicados no uso não racional. Em relação à EPI, tá? Isso ficou mais ou menos estabelecido, que quando você está num ambiente cirúrgico ou num ambiente em que você vai ter um acesso à via aérea, um ambiente mais crítico de contaminação, o mínimo é você utilizar uma máscara N95, protetor facial, avental cirúrgico impermeável, luva estéreo e gorro. Tá? Já em outros ambientes, como, por exemplo, atendimento ambulatorial, somente a máscara cirúrgica, né, é suficiente, desde que o paciente também esteja de máscara. Tá? Aqui, tá, em situação de emergência, a mesma coisa.
lembrar que máscaras de tecido não são EPIs. Então, máscara de tecido não é importante? Não, é importantíssimo, tá? Para a população em geral, para você diminuir a dispersão do vírus na população, na comunidade, dentro do ambiente hospitalar, para assistência hospitalar, tá? EPI envolve um equipamento de proteção individual profissional, ocupacional, tá? Então, dentro do hospital, a gente não utiliza máscara de tecido. Também aquelas máscaras com válvula, também não, dentro do ambiente hospitalar, porque é aquela que chamam de máscara egoísta, né? Você está se protegendo, mas se você estiver contaminado, você está exalando o vírus no ambiente. Transporte do paciente de sala cirúrgica, local de internação, o profissional deverá trocar de avental e luvas, então cada ambiente ele vai utilizar o tipo de EPI adequado, e por isso ele tem que trocar. E para pacientes cirúrgicos, o uso de máscara cirúrgica para controle da fonte. Então, o paciente entrou no bloco cirúrgico, tá? Quando ele sai já da enfermaria, se a situação dele em relação ao Covid não tiver elucidada, paciente com a cirurgia de urgência, que ele não pode ser testado, ele tem que estar utilizando a máscara cirúrgica, tá? E, por fim, o que a gente está vivendo no momento, né? A retomada das atividades cirúrgicas de rotina, a testagem de pacientes e equipe, tá? Um tema bastante polêmico, as chamadas vias livres de Covid ou Covid-free, algo que a gente debateu isso durante um tempo, mas na nossa realidade isso não funciona, que seriam hospitais livres de Covid, né? Que não atende Covid. Isso inicialmente, o Covid foi levado para os hospitais pelos profissionais. Então, quem garante que na nossa realidade, que a gente trabalha em vários locais, tá? Que a gente não está levando contaminação para um hospital Covid-free. Então, isso não pegou. E outra questão também é o treinamento, seja de alunos de graduação ou pós-graduação como residência médica, tá? O aprendizado desses profissionais em formação ou doutorandos ficou muito comprometido. A maioria, creio eu, aqui dos ouvintes são alunos, podem falar isso até melhor do que eu. Em relação à retomada das atividades cirúrgicas, tem que respeitar a condição epidemiológica e geográfica, tá? Ou seja, de queda. A gente está tendo um aumento, tá? Que a gente está vivendo. Então, ter número de leitos de enfermaria e UTI para pós-operatório, assim como alas destinadas a isolamento de casos suspeitos e confirmados de Covid. Aquilo que o professor Portari falou, tá? A primeira onda a gente não sabe nem se passou, então, por isso, essas unidades têm que ser mantidas, porque pacientes podem entrar por várias vias no hospital com Covid. EPI suficiente, tá? Assim como equipamentos, respiradores, para atendimento de pacientes ou não, independente de se você está com muito ou pouco. A situação epidemiológica de uma cidade ela pode mudar muito rapidamente, então você tem que ter tudo isso à disposição. Criação de protocolos e formação de uma comissão de priorização de agenda cirúrgica, assim como foi feito no Centro Cirúrgico do HUGG, tá? E a instituição deve estar preparada a qualquer momento interromper o retorno das atividades, caso necessário. Tá? A gente está vendo um aumento de casos aí, pode ser uma segunda onda, a gente pode voltar à situação epidemiológica que a gente viveu lá em maio, junho, a gente não sabe. Então a gente tem que estar sempre preparado para isso. Tá? Infelizmente, isso também não é realidade. Há uma desmobilização muito grande de hospitais de campanha, de recursos, que se a gente for atingido aí por uma segunda onda, acho que a gente vai estar numa situação um pouco mais complicada. Essa publicação aqui, tá, em relação às cirurgias eletivas no chamado novo normal, testar ou não testar, tá? Então, testagem de pacientes, tá? Em equipe, tá? É complicada. Testagem em médicos assintomáticos, eu não vejo nenhuma razão para você fazer isso, tá? Não existe nada de científico que embase isso, tá? Pelo contrário, saiu uma publicação agora recentemente de um aumento de síndrome de burnout em profissionais de saúde que são assintomáticos submetidos a vários testes. Por quê? Cada teste leva em torno de 48 horas para ficar pronto e aquela expectativa do profissional, se está contaminado ou não, isso de forma repetida,
do ponto de vista de saúde mental, é muito complicado. Já em termos de paciente, é um pouco duvidoso, é um pouco polêmico isso. Se por um lado você tem uma baixa sensibilidade do PCR, menos de 20% em pacientes pré-sintomáticos ou assintomáticos, você também tem um problema de você não testar um paciente que vai ser submetido a uma cirurgia, principalmente uma cirurgia grande, de um aumento de mortalidade. Outros problemas relativos ao teste: período de coleta, método de coleta, se o profissional foi treinado para coletar, qualidade do teste, fabricante, enfim, várias variáveis que a gente não tem acesso. Tá? E o resultado do teste vai mudar a conduta da equipe, da indicação cirúrgica? Tá? Se é, por exemplo, um paciente de emergência, o paciente vai mudar a sua conduta, você vai deixar de operar esse paciente? Então, o teste seria importante, talvez para você ver onde ele vai fazer o pós-operatório, tá? Mas em termos de mudar a conduta, a gente já viu que não. E a questão que se falava do passaporte imunológico, isso já caiu por terra, isso os infectologistas já falavam. Você ter uma doença com IgE positivo, isso não garante imunidade. Né? Sífilis, o paciente pode ter IgE positivo e ele vai ser contaminado. Os vírus respiratórios, de uma forma geral, como influenza, eles te dão uma imunidade temporária e é o que parece que o coronavírus dá também. Tá? Então, aquela coisa do passaporte imunológico que se falava, isso se provou uma grande bobagem. Tá? A gente está vendo cada vez mais casos de reinfecção. Tá? Então, aqui, só para a gente saber a curva de positividade dos testes. Tá? Então, a gente vê ali o verde, o PCR. Então, a gente vê que a positividade antes do início dos sintomas, ela é muito pequena. Tá? Mas, por outro lado, a gente, só lembrando que paciente com pós-operatório e que tenham COVID, tá? Aqueles casos pré-sintomáticos, eles vão desenvolver uma forma muito mais grave e aumentar a mortalidade no período pós-operatório. Então, por isso, essa questão da testagem prévia dos pacientes no pré-operatório é algo que merece realmente discussão. Ok? Muito obrigado. Tá? Termino com essa frase aqui de Albert Camus, tá? Que a gente só vai conseguir vencer isso através da ciência e do conhecimento. Muito obrigado e a atenção de todos. Professor Pedro. Muito obrigado, professor Rodrigo. Vocês viram que ele não é curioso coisa nenhuma, né? Eu disse que ele era especialista nesse negócio porque ele é uma das pessoas que mais estudou e falou isso no Brasil inteiro durante esse ano de 2020. Eu vou pedir para o professor Guilherme, que já está na tela aí, fazer alguns comentários sobre o nosso desenrolar do nosso protocolo. Nós começamos dessa forma como o Rodrigo falou. A gente começou muito com calma, com muita dúvida, fazendo as coisas de uma forma muito segura. Continuamos fazendo, mas ainda não tínhamos a testagem para os pacientes, mas o nosso protocolo andou e a gente já caminhamos para uma segunda fase. O Guilherme poderia fazer um comentário sobre isso e acho que ele vai também fazer uma exposição ou comentar os nossos números no GAFRE dos pacientes operados. Então, vou passar a palavra para o Guilherme Ravanini, por favor. Bom, gente, vocês me ouvem? Sim. Sim, Guilherme. Ouvimos e vemos. Muito boa tarde a todos. Obrigado ao convite. Agradeço a organização, a comissão organizadora e a apresentação feita por você, Romero, e pela sua dedicação a esse encontro. A gente hoje está com dificuldade de acreditar em algumas verdades, né? Está tudo tão dinâmico. O Rodrigo apresentou dados que são totalmente recentes, com 2, 3 meses de publicação, mas que a cada semana, a cada mês se tornam às vezes comprovados ou então às vezes não tão comprovados como verdade, porque está tudo dinâmico demais. Lá no começo a gente teve
uns trabalhos que mostraram 20% de mortalidade nos pacientes cirúrgicos eletivos. Isso deixou toda a comunidade cirúrgica muito, muito preocupada, e isso parece que não se mostrou verdade aqui nos dados que a gente conseguiu obter no Brasil. Tem alguns outros trabalhos, por exemplo, na França, com essa mortalidade de 13%. No GAFRE, como o Pedro bem colocou, a gente parou totalmente, nossas cirurgias eletivas foram suspensas, como todas as cirurgias do país, no pico da pandemia. Ninguém estava fazendo nenhum tipo de cirurgia eletiva, mas as cirurgias de emergência tiveram que ocorrer, as cirurgias de urgência tiveram que acontecer, com todo o cuidado que a gente tomou, como o Rodrigo muito bem colocou aqui na apresentação dele. E mais para frente a gente foi reintroduzindo as cirurgias eletivas com alguns protocolos de cuidados para tentar evitar essas infecções. Um dado interessante que o Pedro comentou, e eu quero falar sim, é o dado, um trabalho que a gente apresentou no último congresso de cirurgia aqui do Rio de Janeiro, do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, onde a gente levantou uma estatística durante a pandemia. Para vocês terem ideia, o GAFRE ele dispõe de 8 salas no Centro Cirúrgico Geral, ele dispõe de 2 salas na maternidade, mais 2 salas na ortopedia, fazendo aí, em tempos habituais, em tempos fora de pandemia, em situações normais, a gente realiza aí de 20, 40 procedimentos dia cirúrgicos. Durante a pandemia, isso obviamente parou. Mesmo assim, a gente teve que realizar 242 cirurgias distribuídas entre cirurgia geral, que foi a grande maioria, 64 cirurgias, urologia, neurocirurgia, procedimentos de endoscopia, otorrino, ortopedia e ginecologia. E no GAFRE, durante o período de março até hoje, a gente só teve nós tivemos 2 casos contaminados, sendo que um paciente foi a óbito só. Então, uma taxa de contaminação muito baixa e uma taxa de mortalidade, se a gente considerar que 2 contaminados e 1 falecido e a óbito, é uma taxa de mortalidade alta, mas era uma paciente com múltiplas comorbidades. Esse dado de uma única instituição levanta uma série de perguntas para a gente. Será que eu perguntei isso para o professor Pedro, será que nós somos tão bons assim? Será que nossos cuidados foram bons o suficiente? Eu acho que foram, sim. Inicialmente, a gente tomou todas as precauções que foram sugeridas por todas as entidades cirúrgicas, e depois a gente começou a testar esses pacientes de maneira protocolar, ou seja, todos os pacientes eram testados fazendo o teste RT-PCR, né, com o suave da nasofaringe, no pré-operatório. Hoje a gente tem, né, esse teste demora em média 24 a 48 horas para ter um resultado. Hoje existe um teste mais rápido, um teste que você tem de 15 minutos a 6 horas o resultado, também por amplificação de RNA. E esse teste ele ainda é caro, ele não é uma realidade no sistema público, mas existe já uma discussão para a compra desse teste para o sistema público. Eu tive o prazer de entrar nesse desafio, que é ajudar na divisão de cuidados, gestão de cuidados do nosso hospital. É um cargo na direção do hospital, onde eu venho participando diariamente de constantes discussões com relação aos nossos cuidados com os nossos pacientes. E o tema Covid nunca saiu da cena e agora está voltando de novo, com essa possível segunda onda, ou como o Pedro falou, né, a gente não saiu nem da primeira e continua na nossa pandemia. O que a gente está vendo, e que eu posso trazer para vocês, é que hoje no GAFRE nós temos uma unidade, um setor Covid, onde nós temos 7 leitos de unidade intensiva, mais 7 leitos de semi-intensiva ou enfermaria. A gente tem hoje uma ocupação de 80% desses leitos, e já foi solicitado, as secretarias estaduais e municipais já pediram para a gente ampliar o nosso número de leitos, visto que a gente não tem mais os hospitais de campanha que foram inicialmente colocados à disposição da comunidade, não estão mais aí. Hoje eu já recebi uma informação bem nova,
que a Secretaria do Estado de Saúde do Estado e do município já está indicando a paralisação das cirurgias eletivas nos hospitais de emergência. E a gente já tem 90% dos leitos ocupados. Então, a pandemia está aí, ela nunca deixou de estar com a gente. Os hospitais particulares já estão se mobilizando. Mas apesar dos dados que o Rodrigo colocou, o professor Rodrigo colocou, e foram dados que deixaram a gente muito preocupados lá no início, essa mortalidade alta dos pacientes seletivos, a taxa de infecção, a preocupação com o aerosol, a gente não vê isso se confirmando, pelo menos não na nossa instituição. O que você acha disso, Pedro e Rodrigo? Eu acho que você colocou bem a situação. No início nós tivemos, como todo mundo teve, né, uma dificuldade de entender e na prática clínica uma dificuldade de fazer acontecer. Então, a partir do dia 15 de março, nós suspendemos todas as cirurgias eletivas e nós operamos então as urgências. No nosso caso, a grande maioria das urgências, tanto o Guilherme quanto o Rodrigo quanto eu operamos na pandemia, a maioria foram urgências oncológicas, pacientes com câncer e diversos tipos. Lembrar que a maternidade do Gafre nunca fechou, então ela trabalhou full time esse tempo inteiro e também com excelentes resultados. Só para localizar a todos nós, os 2 pacientes contaminados foram contaminados no início da pandemia no Brasil. Uma das senhoras que foi contaminada foi operada na ortopedia em fevereiro e veio a falecer no final de março, já dentro da unidade específica para a Covid. Então, no fundo, ainda não existia uma rotina dentro do hospital e ela foi contaminada dentro do hospital. E a outra foi uma gestante, também foi contaminada no início de março. A partir do momento que a gente instituiu os protocolos, nenhum paciente foi mais contaminado. Eu não tenho esse dado com os números muito certos, mas posso dizer para vocês que semana passada, conversando com a diretora médica do hospital, a professora Carolina Mello, da anestesia, ela mostrou que a taxa de positividade dos pacientes que fizeram o teste do Covid para serem internados no Gafre, tanto por procedimentos cirúrgicos quanto também internados na clínica médica, essa taxa ela é menor do que 5%. Ou seja, a população que está entrando no Gafre, a maior parte dela não foi positiva. Dentro da terceira enfermaria, até hoje, nós suspendemos 3 pacientes desde 1º de junho, que foi quando a gente começou a operar eletivamente, até o momento. Somente 3 pacientes deram positivos, de mais de 100 testados. Então, significa, como disse o Guilherme, a positividade do exame e a contaminação é baixa dentro do Gafreguing. Vamos lembrar a todos nós que nós voltamos a operar em 1º de junho, já com uma curva bem descendente, bem controlada dentro da cidade do Rio de Janeiro. Essa notícia agora que o Guilherme deu, associada a notícias de hospitais privados na semana passada, como o Hospital da Unimed, como o Copa-Dor, que também suspenderam as cirurgias eletivas, pelo menos não marcam mais o que tem no Hospital da Unimed na Barra, nem os que estão marcados, significa exatamente o espelho de que as coisas estão voltando para um patamar que a gente não via desde 1º de junho. Eventualmente, dentro do Hospital Gafreguini, a gente possa ter que voltar para trás. O mais interessante é que, na prática, a gente conseguiu entender que testagem dos pacientes e manutenção, como muito bem colocou o Rodrigo, manutenção de protocolos para as equipes cirúrgicas, distanciamento social, proteção dos pacientes e das equipes cirúrgicas com EPIs, fizeram com que a gente não tivesse resultados ruins, né? Todos os pacientes que vieram a falecer nesse período de 2020 faleceram de comorbidades associadas às suas cirurgias e às suas doenças. Covid mesmo foram só
esses 2 pacientes e só a senhora da ortopedia que veio a falecer de Covid, agravada pela Covid. Então, eu acho que este protocolo funciona bem no Gafre, funciona bem em outros lugares. Se você passa e avança o sinal, talvez a gente comece a ter problemas com isso. Então, vamos esperar. O CRM, dentro da cidade do Rio de Janeiro, ele é o órgão responsável e até o momento ele não formulou nenhuma portaria que proíba as cirurgias eletivas, como formularam lá no Paraná e no estado de São Paulo. Então, na verdade, a gente ainda está esperando, junto com os dados epidemiológicos, etc, etc. Né? Vou fazer uma pergunta, a mesma pergunta para o Guilherme e a mesma pergunta para o Rodrigo, só para a gente ativar a nossa discussão. Não sei se o Romero tem alguma pergunta dos nossos colegas que estão nos assistindo. O que vocês acham que a gente mais aprendeu nesses últimos meses? A questão da utilização dos EPIs ou a questão dos protocolos de distanciamento, tratamento dentro das enfermarias? O que vocês acham que foi mais importante? Ou a testagem, né? Ou a testagem, como a gente mesmo falou. Vou deixar o Rodrigo responder primeiro, Pedro. Eu vou responder, Pedro, e depois eu gostaria também de fazer algumas considerações sobre o que o Guilherme falou. Bom, o que eu acho que a gente mais aprendeu? O que eu acho que a gente deve aprender? Tá? Quem não se conscientizou disso ainda, terá que se conscientizar de que a gente tem que passar por uma reeducação. A gente não vai viver um novo normal, a gente vai viver uma nova situação. A gente vai ter que se habituar a distanciamento, ao uso de máscara durante um bom tempo. Pandemias dessa magnitude, como gripe espanhola, duraram 2 anos. Porque até você ter uma vacina, até essa vacina estar disponível a todo mundo, gerar uma imunidade tal, você vai levar tempo. A questão da imunidade de rebanho, isso também não vai acontecer. A gente tem percentual ainda pequeno da população que foi infectada, porque as medidas de isolamento foram razoavelmente eficazes. Então, acho que o que a gente mais aprendeu é isso, a se reeducar, já que fazendo a consideração sobre a fala do Guilherme, eu acho que a gente também teve resultados, não só porque a gente adotou bem, a gente comprou a ideia dos protocolos, eu acho que a gente também foi rápido. A gente instituiu esses protocolos antes dos pacientes chegarem num volume muito grande no hospital. Então, isso fez toda a diferença. Para mim, na minha visão, eu acho que isso fez toda a diferença. Quando os pacientes começaram a chegar, a gente já estava treinado. Lá na terceira enfermaria, a gente fez treinamento com os residentes. Um ambulatório, educando os colegas, nós, da questão do distanciamento. Olha, não pode entrar acompanhante, tudo isso a gente ficava em cima. Então, eu acho que isso, respondendo ao Pedro, foi o que a gente mais aprendeu, foi justamente esse, a gente se comportar de uma nova maneira dentro do hospital. É claro que algumas situações no início geraram apreensão, como a questão da videolaparoscopia, e que hoje a gente praticamente já descartou essa possibilidade de um aumento de transmissão. Você operar um paciente por videolaparoscopia com a máscara cirúrgica, não vejo problema. E geralmente são pacientes eletivos, né, que já foram testados, enfim. Essa questão da transmissão por aerosol, isso não foi comprovado e eu acho que também não vai. Acho que isso foi um pânico inicial. Já a questão do aumento de morbimortalidade da cirurgia, aqueles trabalhos que eu mostrei foram no início da pandemia. Ou seja, que as cirurgias eletivas, elas estavam suspensas nos hospitais. Aqueles pacientes eram pacientes oncológicos e tinham que operar. Então, hoje, os trabalhos já mostram uma mortalidade bem menor, porque você já coloca em cirurgias eletivas, colecistectomia, hérnia, que estavam suspensas naquela época, que na maioria dos lugares já reabriu,
e você também melhorou no cuidado do paciente com Covid. A gente foi aprendendo. Ainda que a gente não tenha muito evidência científica em relação a tratamento, mas no início o tratamento era quase que uma coisa empírica, enfim. Hoje a gente já sabe alguns tipos de tratamento clínico de pacientes com Covid já tem uma melhora de resultados. Então, acho que tudo isso fez com que esses trabalhos mais recentes tenham uma melhora, mas que o paciente com Covid, que desenvolve a doença Covid, não é o paciente portador do vírus assintomático. O paciente que desenvolve a doença no pós-operatório, ele tem uma resposta inflamatória aumentada. O doente de Covid, ele morre por um aumento da resposta inflamatória. Então, se somado isso a uma cirurgia de grande porte, isso com certeza tem algum tipo de impacto. Em cirurgias de pequeno porte, isso já viu que não tem um impacto muito grande, não. O doente ele vai ter a doença Covid como ele teria se não operasse, por exemplo, operou uma hérnia, uma vesícula. Perdi o Rodrigo. Oi. Guilherme, você pode fazer as suas considerações. Fiz uma pergunta. Guilherme? Eu concordo. Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Estou ouvindo, está me ouvindo? Eu concordo com o Rodrigo. Concordo com as considerações com o Rodrigo, que a gente vai ter que entender que existe uma nova mentalidade, um novo comportamento. E eu fico muito feliz em ver que a gente teve bons resultados, se a gente pode dizer assim, com o que a gente fez, com os cuidados que nós tomamos. O que ficou claro para mim também, essa questão do aerossol, me preocupou um pouco que a gente teve muito pouco pacientes contaminados no ambiente hospitalar, mas, em contrapartida, muitos profissionais de saúde, muitos, médicos, cirurgiões, o corpo de enfermagem, o pessoal do suporte, laboratório, que a gente já não sabe se isso é dentro do hospital ou se isso é por um mau comportamento de trânsito, mas isso foi uma observação. Muitos profissionais da saúde contaminados, poucos pacientes se contaminando dentro do ambiente hospitalar. Isso é algo que a gente tem que melhorar e é algo que ficou marcado para mim nesse período de pandemia que a gente acabou de passar nessa primeira fase da pandemia. Acho que é isso, né, Pedro? Esse aspecto que o Guilherme falou, ele é verdade. Eu mesmo me contaminei, né? Rodrigo também, e a gente viu em alguns momentos áreas críticas do hospital com uma boa parte dos seus funcionários contaminados. É muito difícil a gente entender o que a gente tem, se o ovo ou a galinha, né? Eu costumo dizer que eu tenho quase certeza, Rodrigo acho que também pode falar por ele, que a gente não pegou o Covid no Gafre. E a minha certeza é quase absoluta. A minha porque a gente, absoluta, né? Por conta a sua absoluta, estava de férias, inclusive, né? Mas isso fica a dúvida. O que faz, de novo, com que a gente use aquela frase que o Rodrigo colocou, que é a gente não pode baixar a guarda, porque não tem como baixar a guarda. Isso é uma frase, um clichê, né, que é o novo normal. Não é questão de ser novo normal, é o que a gente tem que fazer nesses tempos. E daqui a pouco esses tempos passarão. Rodrigo, que também está escrevendo um livro sobre a epidemia da gripe espanhola, sabe muito bem disso. Foram 4 anos, sendo que os últimos 2 anos dizimou, no total, 20 milhões de pessoas. Não é isso, Rodrigo? Sim, a que matou, estima-se aí, em torno de 50 a 75. Então, isso aconteceu já na humanidade. O que a gente precisa entender daqui para frente, e acho que esse é o papel que nós temos que pensar juntos,
principalmente porque a gente está chegando no final do ano. Já foi colocado também que a atividade prática dos alunos ela foi muito reduzida, e é verdade. Talvez, se a gente tiver segurança dentro do ir e vir, como o Guilherme falou, porque muitas das vezes você acaba se contaminando porque está no metrô, porque está no ônibus, porque está no trem, porque está em algum lugar fora do hospital, que acaba tendo uma maior contato social, mas a gente deva trazer para dentro do hospital novamente os alunos com segurança sempre, mas a gente tem que entender que vai ser o nosso cardápio pelos próximos 6, 8 meses. Não tenho dúvida disso. Apesar da vacinação, a vacinação vai levar um tempo para tornar a cidade do Rio de Janeiro epidemiologicamente segura. Não é uma coisa do dia para a noite. E acho que a tentativa do Gafret e da sua direção é de manter o hospital seguro como está. Uma série de internos voltaram, os residentes estão trabalhando. Eu acho que esse normal do hospital, ele é um normal que está atendendo a população e ainda com uma fase menor, né, de receber os alunos, mas a gente tem que migrar para uma situação nova de receber mais alunos e mais pacientes com mais segurança. Nesse momento, como disse o Guilherme, vamos esperar aí o que acontece, né? Estamos todos preocupados com o Natal e o Ano Novo, porque é um período de festas, né? O prefeito, em vigor, já liberou para os quiosques receberem convidados. Então, você vê que a nossa capacidade de um pouco de discernimento piora a cada dia, né? Bom, eu acho que a gente conversou bem. Vamos deixar... Não sei se tem alguma pergunta, Romero. Tem algumas observações? Tem só uma afirmação aqui da professora Márcia Liro, Sim. que ela também está participando. Ela concordou com o professor Guilherme, inclusive ela e o marido dela estão com Covid. Tiveram, né? Então, você vê, os profissionais de saúde, isso é histórico, né? Guilherme, o Rodrigo falou sobre a Itália. Vamos lembrar da cronologia. A China trouxe muito pouca informação no primeiro momento. As primeiras informações que nós recebemos foram da Inglaterra e foram da Itália. E os cirurgiões italianos, eles publicaram uma série de vídeos, uma série de relatos bastante dramáticos, até porque é bem do italiano fazer isso, né? Mas o que trouxe uma certa preocupação para nós todos. E ao passo que, quando a gente começou a trabalhar dentro do sistema Covid, dentro do Gafret e dentro de outros lugares, a gente percebeu que é uma doença muito grave, mas com uma margem de segurança quando bem planejada. E acho que é isso que o Rodrigo e o Guilherme apontaram, né? Do ponto de vista logístico, o hospital tem ainda as condições para, na minha opinião, pessoal e como chefe de serviço. Ainda temos as condições de mantermos as cirurgias eletivas, mas isso não depende de nós. Nós obedecemos ordens hierarquicamente superiores. Dentro do hospital, né, costuma brincar, e é verdade, Guilherme e Fernando Madureira são os nossos chefes, então estamos esperando alguma orientação que vem das autoridades sanitárias para a gente continuar ou não com as cirurgias marcadas. Também quero dizer que essa rigidez no Gafret trouxe problemas de logística ambulatorial sérios, porque, como disse o Rodrigo, a gente está atendendo menos gente, a gente tem um esquema de marcação de cirurgia com mais de 10 dias de antecedência, a gente tem dificuldade de improvisação, e que é isso mesmo, que tem que ter mais. As urgências que a gente está fazendo nesse momento são urgências que nos dão muito trabalho. Operamos no final do mapa cirúrgico. Isso tudo traz uma complexidade para o trabalho dos cirurgiões, dos residentes, dos internos que estão lá conosco, muito maior. Então, é muito mais cansativo,
muito mais trabalhoso trabalhar dessa forma, mas é a forma segura que a gente tem para fazer, né? Não sei se algum dos dois quer fazer algum comentário sobre isso. Fora o fato, né, Pedro, que agora a gente já sabia que isso ia acontecer, os pacientes estão chegando num momento pior, né? A doença progredindo, a gente não conseguiu encaminhar esses pacientes para tratamento paliativo, ou seja, não paliativo, quimioterápico, para tentar ganhar tempo, porque o sistema não consegue absorver esses pacientes. A gente está recebendo pacientes oncológicos agora, com doença mais avançada, pacientes mais graves, com suas doenças sistêmicas mais descompensadas, num ambiente mais difícil. E você sabe o que a gente está observando agora também, um momento difícil, é que a população médica, a população, os prestadores de saúde, não só a população médica, os prestadores de saúde como um todo, estão muito cansados. Todos nós estamos muito cansados com as dificuldades que a pandemia nos trouxe. Então, vou trazer um exemplo para vocês. Quando a pandemia, para reflexão, quando a pandemia se instalou, todos nós paramos com nossas atividades eletivas, com nossas atividades habituais e, em tese, sobrou tempo. A gente conseguiu, na medida do possível, contemplar equipes para assistência de setores de Covid, setores de triagem, setores enfim, de coortes de Covid. E agora, na necessidade de aumento do número de leitos, só para trazer essa informação, a gente não consegue mais montar equipes. Não consegue montar equipes de médicos, intensivistas, de profissionais de enfermagem, fisioterapeutas, recursos humanos. Então, acabei de ver uma nota, né, logo antes da gente começar, que o Estado vai abrir mais tantos e tantos leitos nos hospitais, contando com a abertura, mas a gente não consegue agora o material humano para isso, porque, em tese, as pessoas estão já, como o Rodrigo comentou aí, com o burnout, né, disso tudo que está acontecendo. Eu não sei como é que vai ser, me preocupa bastante como vai ser esse segundo movimento, essa necessidade. Hoje mesmo a gente já falou mais cedo da necessidade dos serviços de cirurgia talvez terem que ajudar de novo, como antes, na triagem, no tratamento desses pacientes. E não vai ser fácil encarar isso, se a palavra é essa, encarar isso novamente, né? Fora toda a questão econômica, que não cabe muito a nós, a gente aqui, mas que é notória também essa dificuldade que tudo a pandemia traz junto. Professor Pedro, temos a Laura, ela deixa um recado aqui dizendo: menos agendamento, mais pacientes aguardando, pré-operatório vencendo, virando um ciclo, e quadros cirúrgicos simples agudizando, tornando-se urgentes e não mais eletivos. Essa é a nossa realidade, é isso aí. Você imagina que mais de um terço da enfermagem do centro cirúrgico está afastada por conta do protocolo do governo federal de pessoas com mais risco, não diria alto risco porque não são, mas mais risco para a Covid. Então você imagina que a gente tem menos salas de cirurgia, a gente está operando, cada clínica está operando 2 vezes por semana, a quantidade de cirurgias que a gente fazia pré-pandemia caiu em quase 50%. Os doentes, como disse o Guilherme, são mais graves. Os doentes oncológicos, alguns perderam a possibilidade. Nós estamos agora, inclusive ajudamos o Hospital de Bom Sucesso, transferimos pacientes do Hospital de Bom Sucesso por conta do incêndio, pacientes super graves para dentro do Gafré, alguns foram a óbito, inclusive. Então, ou seja, não serão momentos fáceis daqui para frente. Deveria ter uma conscientização maior que a gente precisaria suportar mais 2, 3 meses de distanciamento social efetivo para a gente controlar minimamente a doença e a gente poder
pelo menos circular com mais facilidade, o que já faz com que os profissionais de saúde possam trabalhar, né? Mas você imagina se a gente tiver que fechar as cirurgias eletivas do Gafrey agora em dezembro, a gente vai piorar toda essa situação que vocês estão falando e estão mostrando aí, né? Professora Maria Marta, nossa diretora, coloca a questão do burnout, que o Rodrigo e o Guilherme apontaram, né? Já deixou de ser burnout há muito tempo, já está virando mesmo síndrome de pânico, porque a maioria de nós está muito cansado. O Guilherme falou uma coisa que é verdade, muito cansado. E quando você junta isso com todas as reuniões sendo via online, as aulas online, os seminários online, as discussões online, e mais essa logística muito difícil da assistência, os profissionais dos hospitais universitários e que militam tanto na assistência quanto na docência estão realmente muito sobrecarregados. E é o que a gente percebe, foi um ano, eu acho que todos nós trabalhamos muito mais do que se a gente estivesse trabalhando presencialmente, né? Então, tá aqui, ó, a professora escreveu, o online está muito complicado. A única coisa que não é online, professora Maria Marta, é atender o paciente no ambulatório e operar ele. O resto tá difícil, né? A gente não aguenta mais, né? Nem robô a gente está conseguindo fazer online. Então, bom, Romero, você é o nosso anfitrião. Bem, primeiro eu queria agradecer a participação de todos, a presença ilustre da professora Maria Marta. A senhora, eu tornei a senhora aqui como participante. A senhora quer falar alguma coisa, professora? Eu acho que ela não está com... Eu consigo, eu só não tá. consigo era entrar no meu vídeo, porque meu celular estava carregando. Não, é elogiar, eu não consegui assistir tudo, porque eu falei para você que eu tinha que interromper para atender paciente. Mas eu peguei um final. Então, acho que eu queria, de repente, porque está sendo gravado, para mais gente jovem, para todos, porque a gente precisa, sim, aguentar um pouco mais tempo esse distanciamento. Eu quero repetir a fala do Pedro, porque não tem cabimento a gente dar um passo atrás em cirurgias que eram eletivas, tiveram que ficar paradas e a gente encontrar esse paciente num estágio diferente do que ele previa. Eu vivi isso na minha família e sei de todo o andamento do que é você adiar consulta clínica e consulta cirúrgica, porque aparentemente não é emergencial. Então, eu virei assim uma xiita quase dentro da rede social, pedindo a máscara, pedindo distanciamento, porque eu não quero um passo atrás, eu não quero um lockdown. Eu quero que as pessoas sejam sensatas, que esvaziem os restaurantes, esvaziem os bares, sejam minimamente egoístas, deixem de olhar o seu umbigo, porque a equipe de saúde precisa trabalhar, os pacientes precisam ser vistos dentro da sua rotina, para que a gente não chegue em março encontrando estadiamento de tumor lá na frente, quando poderia estar numa situação diferente, podendo ser agendado numa situação de mais tranquilidade. Eu não aguento, eu passo em locais cheios e isso me revolta. Tá? Só isso, gente. Então, estou repetindo a fala do Pedro. Guilherme, o burnout, você não duvide que até a gente que não esteja 100% presencial, não esteja sofrendo alguma coisa, é impraticável. E, mais uma vez, elogiar todas essas trocas de conhecimento e experiências. Obrigada. Obrigado, professora. Professor Pedro, mais alguma consideração? Professor Guilherme, professor Rodrigo? Eu queria agradecer de novo a você e ao professor Jorge essa oportunidade de estar aqui na jornada. Para mim, que fui aluno, né, essa jornada até a 34ª. Eu estou há 35 anos do Gafrey, então estou até antes da primeira, né? Você vê quanto tempo que eu já frequento a jornada. E agradecer ao Rodrigo pela excelente aula e ao Guilherme pelos dados. O Guilherme está levantando esses dados já há algum tempo. Como ele falou, já foi um trabalho que foi levado
o CVC e vai sair uma publicação do nosso hospital, e agradecer a eles a convivência aqui na telinha, e a todo mundo que está aí. Alguns eu reconheço, outros não, mas agradecer a todos vocês, e vamos manter a chama acesa, que é como a Maria Marta falou, vamos ter cuidado, e nós vamos participar das nossas atividades dentro da Escola de Medicina, Cirurgia, dentro do Hospital Gafreguini. Muito obrigado, Romero, extensiva a toda a JEP. Romero, dizer umas palavrinhas aqui, Romero, pode ser? Pode falar. É o professor Jorge. Bom, me cabe aqui agradecer a todos que contribuíram, você, Pedro, o Ravanini, o Rodrigo, os demais colegas, o Romero, que se mostrou impecável na organização dessa discussão, muito produtiva, junto com a Paula, com a Kátia, né, e o pessoal da nossa infraestrutura, né, que é o Dárcio, que fez acontecer isso tudo aí. Né? Então, estão todos de parabéns, estamos todos de parabéns. O nosso hospital segue a sua tradição de manter-se na vanguarda de tratamentos, de desenvolvimento de pesquisas e de fazer esse encontro nossa primeira jornada online, né, que foi fruto de uma necessidade, de uma adaptação às circunstâncias, e para permitir, principalmente, que os nossos alunos, os nossos discentes, pudessem participar e ter algo mais, que já perderam tanto com essa pandemia, né? Mas essa nossa jornada serve como um lenitivo para essa grande crise mundial, esse grande problema que assolou toda a humanidade. Tá? Então, meus parabéns, Pedro, parabéns, Ravanini, parabéns, Rodrigo, parabéns, Romero, parabéns a todos nós. Tá? Muito obrigado. Queria deixar apenas alguns dados aqui. Hoje alcançamos a marca de 200 participantes nas 4 palestras. Essa palestra atual de cirurgia foi a que teve o maior número de participantes. Queria agradecer a todos. E amanhã teremos mais. Amanhã teremos às 10h30 orientações nutricionais para gestantes e puérperas. Às 10h30. Nós teremos também o desafios do CTI adulto do HUGG em tempos de pandemia de Covid-19 às 17 horas. E Cadernos Brasileiros de Medicina, publicação de Short Communications sobre Covid-19. Lembrando que a revista de medicina do HUGG está sendo reativada com a participação do professor Max. Então, estamos andando, estamos progredindo, e é assim que vamos vencer. Muito obrigado a todos, a participação de todos. Muito obrigado. Abraço. Obrigado. Boa noite. Tchau, Até logo. tchau. Eu agradeço a Tchau. todos Obrigado. aí. Grande abraço.